500 anos da Reforma, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para o terceiro bloco, para esta discussão, Reforma Protestante, modernidade. Assim terminamos o bloco anterior e entra o nosso Drayton. Eu vou começar com essa palavra modernidade. O Ingo já fez menção a isso, e o Márcio também. É um período de grande efervescência. Nós temos o surgimento dos estados, nós temos a passagem de uma concepção geocêntrica para uma concepção heliocêntrica, nós temos a invenção da imprensa, as grandes navegações, uma mudança grande também no que diz respeito à arte, à própria pintura, ao Renascimento. Então é um período de grandes mudanças e nós vivemos hoje com essa herança, que foi muito importante. E eu quero destacar um elemento, que é o elemento da subjetividade. O Lenin falou de Descartes. O que seria comum entre o católico Descartes e o, vamos dizer assim, monge agostiniano Lutero? Por sinal, Descartes vai beber em Agostinho fortemente. O cogito ergo sum, penso logo sou, já aparece de alguma forma em Agostinho, si erro sou, si enim fallor sum. Mas o que conecta os dois? Eu diria assim, o elemento da crítica e da subjetividade. Claro, de poder dizer porque para além do que está dado. Eu hoje aqui estou muito... Da cartografia já posta. Exatamente. Estou aqui muito luterano hoje, então eu vou citar mais um luterano, que é Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que viveu num seminário em Tübingen, junto com Schelling e com Hölderlin, um Stift, né? Um seminário luterano. Então, segundo Hegel, na obra chamada Preleções sobre a Filosofia da História, cito agora, devido à negação da autoridade da Igreja, a separação tornou-se necessária. Então, o que significa isso? Lutero é um crítico da Igreja, um crítico da situação da Igreja daquele tempo. Isso significa um crítico da tradição, da deformação trazida pela tradição. Não contra a tradição como tal, porque tanto é que volta aos padres da Igreja, isso também é tradição. Mas a tradição que deformou o sentido original. Então, há uma crítica à tradição, há uma crítica à autoridade, e o sujeito, a subjetividade, a consciência, vão desempenhar um papel muito importante, assim como acontece em Descartes. Descartes coloca em xeque tudo o que ele recebeu, tudo que veio dos sentidos, da tradição. O mesmo ocorre com Lutero. E essa é a postura comum aos dois, uma postura crítica e de afirmação do sujeito. Não sei se eu disse alguma heresia agora. Não, eu achei Bom, belo. O Tribunal do Santo Ofício não é da nossa alçada. Não, é belo isso. E esse é um assunto que me é muito caro. Essa é uma questão da modernidade e como isso aparece também aí e aparece no que o Bloom vai dizer que o mais moderno dos modernos é o Shakespeare e o Martin falava antes do Cervantes. O Cervantes com os textos dele é a modernidade também, enfim, a reforma, modernidade estão absolutamente intercambiáveis e a questão do direito, o constitucionalismo depois, mais tarde, porque o absolutismo nasce sem constitucionalismo, mas quando a gente fala em constitucionalismo, a gente está falando de Constituição como Verfassung, né, como Constituição do Estado, né, não como um documento que é lá do século XVIII. Né. Mas esse aspecto é muito interessante. As autoridades estão sendo questionadas no século XV, século XVI. Não é Lutero que vai questionar a autoridade do Papa. Ela está sendo questionada, o poder papal está se diluindo violentamente, tanto assim que o padroado está ali, quer dizer, quem está escolhendo os bispos é o rei de Portugal, o rei de Espanha, o rei francês. Na eclesiologia, por exemplo, estão discutindo se o modelo da igreja deve ser papalista, tem muita gente criticando, se deve ser conciliarista, se a autoridade maior é o parlamento eclesiástico, né? Ou se são os espiritualistas, né? Os franciscanos estão nessa aí, então. E agora vejam, o que vai acontecer nesse período da reforma religiosa do século XVI? Cada igreja vai ter a sua constituição. As igrejas que vão se formar, os luteranos vão ter a Confessio Augustana, a Confissão de Augsburgo, de 1500. Já na Igreja Católica, vai ter a Confessio Fidei Tridentina.
É o Concílio de Trento. E inclusive 1545. A designação que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana surge em Trento. Né? A Igreja Reformada, a Igreja Anglicana, a Confissão de Westminster, Confessio Tetrapolitana. Então, vão surgir as constituições dos estados, mas cada um tem que dizer agora em que crê. E agora uma das características dos últimos 500 anos, mudando de 1970 para cá, né, que começa a tal da pós-modernidade, nós não vamos discutir ela hoje, se ela existe ou não existe, mas você tem briga de instituições se degladiando. Eu lembro na minha infância, se eu tinha que explicar o que eu era luterano, eu sempre definia isso por anti. O católico tem que se confessar, eu não me confesso. Claro que o luterano se confessa também. O católico tem santo, o luterano não tem. O católico tem o Papa, o luterano nós não temos, coisa assim. E houve uma questão, se colocou Papa versus Bíblia, isso é uma questão do século XIX, não é do século XVI. Só em 1870 vai ser proclamado o dogma da infalibilidade papal. Por quê? Por causa das inseguranças que darwinismo, materialismo, socialismo e outros... No Concílio Vaticano I. Concílio Vaticano I. E aí, pouco depois, surge o fundamentalismo protestante, que vai ser a forma de reagir às inseguranças que tem. Na verdade, está na Bíblia. E ela é inerrante, assim como o Papa é inerrante. Então, se me permite, por isso tu disseste, desculpe, não, sim. Por isso tu disseste é polêmico, porque na verdade essa interpretação, que esse autor, na verdade, que eu me referi, e não só ele, claro, alguns autores fizeram de que, fazendo esse paralelismo, a infalibilidade do Papa é substituída pela da Bíblia, obviamente tem que ser contextualizado, né? Na verdade, isso é quase uma interpretaão retroativa, né? No sentido, nós estamos claro, porque a infalibilidade do Papa foi realmente dali surgiram depois, os originalistas, né? Oficialmente declarado depois. Vê, por exemplo, no direito, os originalistas. E aí, mas eu só queria fazer uma pergunta nessa questão que levantavas antes, que é uma coisa que me interessa. Eu brinco muito com essa questão do dedo, né? Lá na Capela Sistina, porque a questão dos santos e tudo não é esse quadro não é uma crítica. Sim. Na medida, isso é uma coisa e segundo para mim o dedo de Deus é aquela questão da nomeação, né? De dizer que algo que a partícula é, mas ali como disseste, a ligação com Adão sem com o religiare, mas sem o santo. Porque essa crítica já está em Dante. Não é Leonardo da Vinci que vai fazer. Dante bota Papa no inferno. Claro. Exatamente. E Dante é um moderno 300 anos antes dos modernos. E não por causa do pecado da carne, mas por causa do orgulho que os papas estão no inferno. Então, eu diria assim, Lutero é, no momento exato, um catalisador de uma série de aspirações que vão tornar a coisa possível. Marcílio de Pádua, todos esses caras já. Por isso ele vai colocar a exigência toda da universalização do ensino, também para meninas. Isso. E ele cria a profissão da professora, que vai ensinar as meninas na escola. Não é? Quer dizer, 100 anos, Lutero exige a universalização do ensino. Para cada florim gasto com armamento, tem que ser gasto 100 florins com educação. Uau! E 100 anos depois, a Prússia vai ser o primeiro estado a tornar obrigatório o ensino para meninos e meninas até o 13º, 14º ano de vida. Você se criou dentro de tradição luterana, sim. O Wolfgang, o Ingo Wolfgang também, e ele casou com uma luterana. Quando é que acontecia nos meios luteranos a confirmação? Aos 13, 14 anos. Claro. Quando você terminava de frequentar o ensino obrigatório. Claro. Por que isso? Você tem que ter acesso às fontes, você tem que ler o catecismo, você tem que ler a Bíblia. Porque tinha alguma maturidade. Eu frequentei. Você não pode cantar. Ingo também, todos nós, acho, mas eu sou mais, digamos assim,
disso que falávamos, eu fiz doutrina. Todos nós. Doutrina, para o nosso telespectador de todo o Brasil, que não é luterano, depois que estuda o fundamental, aí você faz a doutrina, e aí só depois vem a confirmação, né? É confirmação, e aí você teria pela primeira vez acesso à Eucaristia. Acesso à não Eucaristia. É a primeira comunhão que o católico vai começar mais O catolicismo tem a confirmação ou crisma, que é... Chama crisma aí, né? Eu gostaria, só ainda para ligar a questão do Mas dedo. isso nós estamos caminhando em 500 anos, né? Então aflora muita Só a questão coisa. do dedo ainda. Sim, Ingo, não esquece o que tu vai dizer. É uma interpretação, agora vou para a minha área, para a filosofia. O que acontece com o dedo direto que tu quer acentuar? Sim, eu queria né? perguntar isso. Dedo direto. Então, desaparece o elemento da mediação, que é a Vermittlung. Vermittlung. E aí há o elemento da imediatidade, Unmittelbarkeit. O acesso é direto, sem um intermediário. Esse é o elemento. O meu acesso agora não se dá por uma instância externa, que seria heteronomia, mas o meu acesso é direto. Então, aqui nós temos, de modo germinal, a autonomia. E Hegel interpreta assim, ele vai usar essas categorias, a mediação e a imediatidade. Mas e os pentecostais não tiraram dessa questão do direto alguma coisa disso, não? Sem intermediação? Põe a mão na cabeça e diz em nome de... Sim. Eu acho que tem essa questão da intermediação, tem coisas assim. Você tem uma inversão do divino. Você tem que fazer antes todo um esforço para chegar ao divino. Lutero inverte isso. O divino desce. E aqui está o que é central para o cristianismo, o chamado mistério da encarnação. O divino entra na realidade humana, na pessoa de Jesus, e ele está presente. Então tem uma passagem linda de Lutero, quando ele interpreta o Cântico de Maria, né, que Maria diz no Cântico que Deus olhou para a humildade da sua serva. Ele diz, Deus não olha para cima, não tem ninguém acima dele. Deus também não olha para os lados, não tem ninguém que lhe seja igual. Por isso Deus necessariamente olha para baixo. E quanto mais embaixo alguém está, melhor ele o vê. Nós, porém, fazemos o contrário. Nós queremos subir e estar lá nas alturas. E agora inverte. O modelo anterior está expresso na torre da Catedral Gótica. Está mostrando que o alvo da vida do ser humano está lá em cima. Lutero vai inverter. O céu nós já temos de graça. Porque ele foi dado. E agora nós temos que olhar para a terra. Então tem até uma palavra apócrifa que é colocada na boca de Lutero. Se o fim do mundo viesse amanhã, eu iria hoje fazer duas coisas. Primeiro, pagar as minhas dívidas. Eu não deixaria de ser honesto. Segundo, eu plantaria uma macieira. Título do livro da tua mãe. Por que plantar isso? Mas uma loucura absoluta plantar uma macieira. Porque quem é que vai colher os frutos? Eu ainda hoje não vou deixar de dizer que esse mundo é e continua sendo a boa criação de Deus. Então, com a inversão, agora você tem ética, antes você tem moral. Não é? E com o surgimento da ética, você luta por preservação de dignidade e preservação de mundo. Bom, vamos agora para mais um intervalo, para o último bloco. E quando vamos continuar, eu começo com o Ingo no próximo bloco deste nosso 500 anos da Reforma. Até mais, já voltamos.